Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria voltar ao templo espírita Tupiara, poder abraçar os amigos e receber as bênçãos de fluidos fraternos, de saúde e de alegria. E começar a caminhada do mês do apóstolo do amor, Bezerra de Menezes, saudando esse encontro de amor que vibrava no coração dele e no coração de Jesus. O que é mais significativo, talvez a palavra mais importante que poderíamos dizer aqui em todo o nosso bate-papo, é a palavra amigo. É muito grande essa palavra amigo. E Bezerra de Menezes era um amigo e é um amigo de Jesus. A mediunidade de Chico Xavier nos informa que na época do mestre, há 2000 anos atrás, o espírito Bezerra de Menezes já era bom. É assim que esse amigo, não servo, eu queria destacar bem isso aqui, ele não é servo de Jesus, ele é amigo. Vocês poderiam dizer, mas e a humildade? Foi o próprio amigo Jesus quem ensinou. Está em João, no capítulo 15, quando ele falou para os seus amigos, os seus apóstolos: eu já não vos chamo de servos, e sim de amigos, porque um servo não sabe o que o seu senhor faz, porque um servo não tem intimidade com o Senhor a hora que ele quer, e para falar o que ele deseja. Mas continua Jesus, mas um amigo sim. Lindo, né? A gente ser amigo de Jesus, poder falar o que quiser para ele e estar com ele a qualquer hora. E sendo amigo nunca é inconveniente. E foi esse amigo Bezerra de Menezes que foi chamado para coordenar espiritualmente o espiritismo na terra do Cruzeiro, no coração do mundo, no Brasil. Reza a tradição que entre o mês de outubro e novembro de 1830, o primeiro império já estava praticamente se despedindo, o que ia acontecer em abril de 1831. Nesta reunião no plano espiritual, dirigida pelo guia espiritual do Brasil, o Anjo Ismael, Bezerra de Menezes foi chamado para ser um epicentro de força e de amor, para congregar os trabalhadores que teriam a responsabilidade de trazer o Evangelho redivivo, com o nome de Espiritismo, para as nossas terras. Bezerra é convocado, ele dá um passo à frente, e o amigo de mais alto, Jesus, anuncia a frase para a sua missão: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade.
estava selado, então, a missão de Bezerra de Menezes. E ali, naquele mês seguinte, por volta de novembro, Dona Fabiana recebe em seu ventre a alma amiga de Bezerra de Menezes. Era uma família de 7 irmãos. Ela muito dedicada às tradições espirituais, muito dedicada às orações e às narrativas em torno do Evangelho de Jesus. O seu pai, o capitão Antônio, era um homem forte, corajoso e dedicado à caridade. Não tinha ninguém que sofresse pelas terras do Ceará que não fosse até o capitão Antônio Bezerra para receber a dádiva da caridade. E dentro dessa aura abençoada da família Bezerra, coordenada por Dona Fabiana e o capitão Antônio, é que no dia 29 de agosto de 1831, vai nascer na cidade de Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, a uns 150 quilômetros de Fortaleza, o amigo Bezerra de Menezes. Teve uma carreira de estudante belíssima. Na sua infância ali no Riacho do Sangue, adorava tomar banho de rio. E de manhã bem cedo, antes do sol nascer, ele dizia que fazer a sua higiene no rio era algo que daria uma saúde de ferro para ele. Ali, naquela localidade, ele teve as suas primeiras brincadeiras. E depois, vendo a família com problemas políticos, se dirigindo para o Rio Grande do Norte, na Serra dos Martins, ele vai muitas vezes ser o intérprete da palavra do seu professor de latim, ensinando e incentivando os seus colegas de sala de aula. Um mestre, um conhecedor profundo dos seus estudos. Vai para a cidade de Fortaleza já jovem, entra para o liceu e os seus irmãos, o mais velho Manuel Soares e o Teófilo Rufino, entre outros, vão ser os seus professores no Liceu do Ceará, que tinha o mesmo padrão do Liceu Pedro II, no Rio de Janeiro da época. Ele vai ter um ensino profundo, vai se destacar amplamente naquilo que ele amava e gostava de brincar e se distrair e usar nos seus momentos de lazer. A matemática, vocês sabiam disso? Gostava de matemática, só o doutor Bezerra mesmo. Gostava de matemática, escrevia muito bem, uma redação incrível, um conhecimento de história inigualável. Conhecendo as obras do doutor Bezerra, parece que ele viajou pelo mundo inteiro, não só pelo Brasil, mas de todo o mundo, conhecer profundamente a história e a geografia. E quando ele termina o liceu, a expectativa do seu pai é que ele fosse ser advogado, porque o seu irmão Manuel era advogado, o seu irmão Teófilo era advogado, o Joaquim estava fazendo advocacia em Olinda, em Pernambuco. Então a tendência natural para administrar os bens da família é que ele fosse advogado.
E ele disse: medicina. E insistiram, mas o quê? Medicina. Mas por quê? Medicina é um sacerdócio. Então o amigo de Jesus escolhe a medicina. E perguntam: por quê? Consolar, aliviar, curar, atender. Ele já começa os seus ensaios de sacerdócio na medicina, falando que a medicina é um sacerdócio, porque não só ela é querida e chamada pelo aflito, pelo sofredor, mas que o médico não deve pensar se está de dia ou se é noite, se é frio ou calor, se chove ou se está seco, se a família tem um carro ou uma carruagem para levar o médico até um local distante ou se é um local perto, se tem ou não recursos financeiros. O médico é um sacerdote, dizia Dr. Bezerra. Tentaram demovê-lo, dizendo que não tinha lógica, que era melhor ele ser advogado para ganhar dinheiro, porque médico naquela época não ganhava dinheiro em termos de riqueza. Até disseram para ele: o dia que você curar, vão dizer que foi Deus. O dia que você não conseguir curar, vão dizer que a culpa é sua. Mas ele continua afirmando: medicina, sacerdócio. Ora, a faculdade de medicina ficava a Imponente, no Rio de Janeiro. Ele então sai do Ceará, deixa a sua família, pega o vapor, o Ita do Norte, que veio lá de Belém e passou por Fortaleza, e eu com o Bezerra, e ele foi conhecendo cidade por cidade o nosso litoral, até que quando ele chega, escuta um alvoroço, e ele corre para ver, era a Baía de Guanabara. Ele ficou encantado, viu aquela baía cercada de pedras maravilhosas, montanhas com a Pedra da Gávea e outras encantadoras. E ele viu o mar, a baía encantadora do Rio de Janeiro. E ele recitou um poema de Gonçalves Dias, chamado Gigante de Pedras, falando dessa beleza arquitetônica do Rio de Janeiro. Ao terminar o poema, ele disse: mas que saudade do Ceará, lá no Ceará era mais bonito. Saudade da família. Ele veio aqui para perto, para a Rua do Riachuelo, hoje o bairro de Fátima, ficou hospedado ali, passou a noite chorando, escrevendo para os seus familiares. No outro dia foi colocar as cartas no correio, se dirigiu para a faculdade de medicina e se inscreveu. Era 1851, uma segunda-feira de carnaval, mas tinha faculdade na época. Ele se inscreve e ele se depara com seus colegas com uma formação completamente diferente da dele. Sofreu bullying, preconceito, porque veio de lugar distante, porque se mostrou religioso, acreditava em Deus e na alma, mas os seus colegas riam e muitos desprezavam o nosso Dr. Bezerra. O seu aconchego era quando saía da faculdade, se dirigir para a Biblioteca Nacional, que na época ficava na Rua do Carmo, no centro da cidade, para estudar direito no horário vago e matemática. E depois vir para casa e na sua casinha alugada curtir a bênção do jardim e do pomar, um pomar rico de frutas boas e gostosas, que ele destacava a laranja seleta como a coisa mais gostosa que ele provou no Rio de Janeiro, e dizia que era para chupar, por causa do bagaço, que fazia profundamente bem para a saúde. Laranja seleta. Mas ele também gostava do alimento bom, forte, para um jovem, que é a
a sua ajudante, a ex-escrava, a liberta Marta, que veio lá do norte, que cuidava dele com tanto amor e carinho. Ele vivia mais para o lar. E foi assim que quando ele chegou aqui, então em fevereiro de 1891, e entrou logo no início de março para a faculdade, quando chega em outubro, ele recebe uma visita inusitada. Era o capitão Antônio, o seu pai, o capitão Antônio Bezerra. E não foi anunciado por carta que o capitão viria. E ele, impactado diante do capitão e como o capitão chegou, aí a sua racionalidade funciona. E ele percebe que o seu pai tinha desencarnado e veio aparecer para ele. Nunca mais saiu da marca da sua alma a certeza na imortalidade na alma. Como Cristo vive, todos nós vivemos. E isso foi algo muito forte na vida do Dr. Bezerra. Ele continua o seu estudo de medicina, 6 anos estudando medicina. Se forma em 1856. E eu queria deixar uma informação para vocês. Nunca, nos 6 anos, ele tirou uma nota abaixo da máxima. Até hoje, é o primeiro colocado na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E eu convido vocês a entrarem no site da Universidade do Rio de Janeiro e colocarem lá os alunos, almas brilhantes na história do Brasil, na medicina do Brasil e do mundo. Primeiro lugar, até hoje, Adolfo Bezerra de Menezes. Saiba, na mão desse amigo nós estamos muito bem. Nunca duvidem da bênção médica de Dr. Bezerra na sua vida. Nunca. Além de amigo, ele tem toda a capacidade médica de nos ajudar. A sua formatura foi uma tese sobre o cancro, sobre o câncer, no sentido teórico, assistida por Dom Pedro II, a apresentação da sua tese, e pelo ministro que dirigia o governo, o ministro Abrantes. Ele defende a sua tese brilhante. Tem a festa de formatura, mas ele vai para casa para poder comer uma comida gostosa e festiva que a sua querida Marta, que gerenciava a cozinha da sua casa, fez para ele. Ele comeu, orou, agradeceu, e a ex-escrava Marta, tomada pela mediunidade, fala para Bezerra de Menezes naquela hora que a missão dele como apóstolo da medicina, apóstolo do atendimento, apóstolo do amor, começava. Essa foi a sua festa de formatura. Depois começa o seu apostolado. E ele cria 2 consultórios. Um aqui no Rio Comprido, para atender a população mais simples. Outro na Rua do Sabão, atual Presidente Vargas, para atender uma população mais nobre. O consultório
Aqui, ficava cheio. O consultório de lá ficava vazio. Mas a fama dele foi tão grande que acabou o consultório lá enchendo também. Ele casa em 1858, como um médico já muito respeitado. Casa com a sua querida Mariquinhas, que vai dar 2 filhos para ele, Antônio e Adolfo, ou Adolfo e Antônio. Em 1863 ela desencarna. Foi uma dor imensa para Dr. Bezerra, mas é a partir daí que ele vai ter o contato direto com a Bíblia, com o Evangelho, e já na frente com o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Começa a sua missão, casa pela uma segunda vez com a própria irmã da sua esposa, a Dodóca, e vai ter 13 filhos com ela. Um amor doido, lindo. Dos seus 15 filhos, 9 morreram ou desencarnaram por enquanto que ele estava aqui conosco. E ele ia para a imprensa, onde ele escreveu mais de 530 artigos, para dizer que todos se comunicavam através da mediunidade consagrada pelas bênçãos do Espiritismo, e que nós não devemos temer a morte. Procurem também pela mediunidade a razão da vida, o objetivo da vida e o que se aprende com tudo na vida. E é assim então que ele veio a desencarnar. E desencarnando no dia 11 de abril de 1900, ele começa a ser a voz do Espiritismo na espiritualidade. Um grande escritor, parente dele, autor de livro consagrado pela Academia Brasileira de Letras, vai dizer que o Dr. Bezerra é aquele que dá receita no subúrbio. Abençoadas pessoas que apoiam receitas no subúrbio dadas por Dr. Bezerra de Menezes. E ele começa a cuidar dos médiuns mais importantes do Brasil. Aura Celeste, Zilda Gama, Ivone do Amaral Pereira, Divaldo, Chico Xavier. Em todos os médiuns e para todos os médiuns ele está presente. E ele deixou-nos uma orientação, principalmente através da dona Ivone do Amaral Pereira e em especial do nosso Chico Xavier, que ele coordenava os trabalhos de sexta-feira, onde os jovens, principalmente os jovens que morriam de acidente, vinham dar comunicação, e só essas comunicações geraram 114 livros na psicografia do Chico Xavier. Só sobre esses jovens que vieram sob a coordenação do Dr. Bezerra de Menezes. E para a família aflita que vinha lá nas reuniões de sexta, vinha a orientação do grande amigo de Jesus. Vai aí a receita médica do Dr. Bezerra para todos nós. Primeiro, coloque o seu nome para o receituário homeopático. Homeopatia. Segundo, tomar passa. Terceiro, água fluidificada. Quarto, escute e estude o Evangelho. Quinto, pratique a caridade. Vou repetir a medicina alternativa de Bezerra de Menezes. Homeopatia. Passe, água fluidificada. Estudo do Evangelho e prática da caridade. Aí está a síntese do que ele deixou para nós no campo da medicina com Jesus, para Jesus. Isso tudo está à nossa disposição. À nossa disposição, sem deixar você também de procurar o seu atendimento médico. Ele era médico e tinha consultório. Então ele não está desvalorizando a medicina daqui da terra. Muito pelo contrário. Aliás, devemos de procurar o Templo Espírita Tupiara. Mas se você tem também uma consulta com o seu médico aqui na terra, não falte.
E digo mais, se acontecer de ser no mesmo dia da reunião do Tupiara, vai no médico daqui da terra, pelo respeito que se deve ter ao estudo de Dr. Bezerra de Menezes, que também foi médico. E nós não temos o direito de desrespeitar aqueles que estudam para também nos ajudar. Eles amanhã estarão aqui fazendo as reuniões na equipe de Dr. Bezerra de Menezes. Quantos médicos abençoados fazem parte dessa grande corrente, dessa grande egrégore que está a curar, a abençoar a todos nós. Esse é o amigo de Dr. Bezerra, que quando desencarna, no dia 11, depois de 4 meses na cama, de abril, é recebido pela Virgem, recebido por Maria, como se encontra no livro Elucidações Evangélicas, de Antônio Luiz Saião, na mensagem 82. Ele é recebido pela Virgem, e no outro dia, na quinta-feira, às 14 horas da tarde, o seu corpo baixa a sepultura. E à noite, às 19 horas, lá vinha ele numa avenida de anjos, sendo trazida por Celina, mensageira da Virgem, para as terras no Brasil. Veio visitar os seus amigos na reunião mediúnica do Grupo Ismael. E disse para o diretor da reunião mediúnica, o Antônio Luiz Saião: estude o Evangelho. Eu hei de pedir a Jesus, e Jesus há de conceder, que eu continue estudando o Evangelho com vocês. Depois ele fala para o médium Frederico, que estava recebendo ele mesmo: Frederico, já viu quanto você é querido aí na terra e pelos amigos do lado de cá? Não falte às reuniões, Frederico. Frederico, você é médium, é doente, vem adocicar a tua alma no Evangelho. Uma palavra para os meus familiares. Disse para eles não duvidarem, para eles manterem a fé. Eram 8 filhos que ficaram, mais a viúva, a Dodó. Não desanime, nada pode faltar. Se não falta para nada para as aves, se não falta nada para os lírios, por que irá faltar para os filhos de Maria? Nada irá faltar. E os grandes homens do Rio de Janeiro e da circunvizinhança se reuniram para ajudar a família Bezerra de Menezes. E até aqui no Rocha, a família ganhou uma casa na rua Alziro Valdetaro, e não faltou nada, absolutamente nada para a família. 35 anos depois da sua morte, o seu filho Otávio, que tinha o apelido de Barão, toda a criançada lá tinha apelido. O Otávio assistiu uma palestra do professor Ramiro Gama, tão amigo do Templo Espírita Tupiara, e o Otávio disse para ele na palestra que ele falou sobre Bezerra de Menezes e Joana d'Arc: agora eu entendo que o maior patrimônio que meu pai deixou foi a honra do seu nome de ser amigo de Jesus. Antes nós não entendíamos, agora nós compreendemos o maior patrimônio, a grande herança, o seu nome como amigo de Jesus. E ele continua então para os companheiros do trabalho: acabei de deixar o meu corpo, tantas dificuldades que eu tive, todos os erros se devem ao velho Bezerra, e os acertos à mãe querida de Jesus, que nunca me deixou. E pediu para que os companheiros ali, em oração, vibrassem com ele pelo agradecimento a ter cumprido a sua missão como amigo de Jesus, apóstolo do amor. E todos começaram a orar junto com Bezerra de Menezes. A oração que ele nos deixou é essa: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor seja convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre,
nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Jesus e de todos nós, rogai por nós, Senhora, seres fracos ainda, agora e em todos os momentos da nossa vida, pois sabemos que contigo, Maria, abrigados no teu manto de luz, como pássaros que se acolhem em ninho confortante, estaremos mais perto de Jesus, que é o nosso mestre, o nosso alvo, a estrela polar, que todos nós alcançaremos um dia, através do esforço que empreendermos na nossa escada de ascensão evolutiva. Que o apóstolo do amor possa abençoar a todos nós. Estamos em boas mãos, estamos nas mãos de um amigo de Jesus, que opera e trabalha com as bênçãos do Cristo. Paz seja com todos e, por favor, me inclui na oração de vocês.